no nosso calendário, marcando 18 de janeiro de 2023. Aleluia! E nós estamos aqui vitoriosos para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Existem ainda muitos irmãos presentes, ainda há outros que ainda irão chegar. Aleluia! Eu quero neste momento convidar a toda a igreja que abra o livro. Aleluia! Abra o livro sagrado, o livro da lei, o mapa do céu, a bússola da igreja que está navegando neste mundo. Aleluia, com destino a Canaã celestial. E nós iremos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo nos escreveu São Mateus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16. Aleluia! Capítulo de número 16. É a palavra que iremos ler nesta noite, para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Assim que todos encontrarem, por gentileza, fique sobre os pés. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor nosso Deus, aquele que era, que é, que há de vir. Com seu sangue nos comprou e nos lavou dos nossos delitos e pecados. Crendo que todos já encontraram, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo de número 25. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra do eterno Deus diz da seguinte maneira: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns diziam João Batista, outros diziam Elias, outros diziam tu és Jeremias, e outros diziam tu és um dos profetas. Disse-lhe então Jesus: e vós, quem dizeis quem eu sou? Lembrando que quando Jesus pergunta novamente, ele está perguntando aqui para os seus discípulos: e vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estais nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que fores ligado na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Disse então, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do mundo dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém, olha o condicional aqui, olha uma condição, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Quantos podem dizer amém? Amém. Querido Deus, temos lido a tua palavra, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero me colocar neste momento nas tuas mãos, aos teus pés, para que tu falas com a tua igreja. Me coloco como um instrumento preparado para que o Senhor use e fale com a tua noiva aquilo que o Senhor deseja falar nesta noite. Pai Santo, Espírito Santo de Deus, te pedimos que me ajude a pregar esta palavra, porque de mim mesmo nada sou, mas o Senhor é poderoso para nos usar. Me usa nesta noite e me ajude a pregar, e ajude a tua igreja a compreender a tua magnífica palavra. É o que pedimos no nome sacrossanto, tremendo, imutável, colossal, o nome inesquecível, inigualável, o nome sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. Amém. Amém. Tome o vosso assento, irmão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus está presente aqui neste lugar, neste santuário. Já deu para sentir a presença do dono da casa aqui nesta noite. O dono da casa está presente. Vamos ver o que ele tem para nós nesta noite. Aleluia. Nós iremos
mensagem que será ministrada nesta noite, e o tema é: o que você precisa fazer para ser um discípulo de Jesus? Vou repetir por 2 vezes. O que você precisa fazer para ser um discípulo de Jesus? Vou falar de novo, incluindo nós. O que nós precisamos fazer, eu e você, precisamos fazer para sermos um discípulo de Jesus. É sobre isso que nós iremos pregar nesta noite, sob a ajuda e a unção do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Primeiramente eu quero dizer à igreja que os seguidores de Jesus têm que ter as mesmas características semelhantes a Ele. Eu vou explicar novamente para que todos entendam. Os seguidores de Jesus Cristo têm que ter características semelhante a seu mestre. Quem é o nosso mestre? É Jesus. Então precisamos de ter as características do nosso mestre Jesus. Algumas características dos discípulos. Aleluia. Algumas características de discípulos de Jesus. Lembrando que o discípulo, ele tem que parecer com seu mestre. Aleluia. O discípulo nunca será maior do que o seu mestre, mas ele tem que ser parecido, ele tem que ter as características do seu mestre. E esse mestre que nós somos discípulos é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então, falando aqui de características que os discípulos precisam ter, então são estas. Primeira característica que um discípulo precisa ter. Primeiro, ele precisa crer no Evangelho. Aleluia! Primeiro, o discípulo precisa crer no Evangelho. Aleluia! Mas a palavra que nós lemos aqui no versículo de número 13 está dizendo assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele estava perguntando assim, diante daquela multidão: quem no meio de vós tem a capacidade de dizer, de declarar quem eu sou? Aleluia! Quem eu sou? E naquele momento, a partir do momento que Jesus pergunta, aquela multidão
ela já estava seguindo Jesus por muito tempo, mas aquela multidão ainda não conhecia quem era Jesus, ainda não tinha se tornado discípulos de Jesus, porque se eles fossem discípulos de Jesus, eles conheceriam quem era Jesus. Mas quando Jesus pergunta e faz esta indagação: quem de vós dizem de mim quem eu sou? Então ali começaram alguém a dizer: tu és João Batista. Outro dizia: tu és Elias. Outros diziam: tu és Jeremias. E outros diziam assim: tu és um dos profetas. Um dos profetas. Aquela multidão estava seguindo a Jesus, mas eles não tinham o conhecimento de quem era o Jesus que eles estavam seguindo. Muitos hoje em dia estão seguindo Jesus, mas ainda não parou para pensar, para raciocinar: quem é esse Jesus que estamos seguindo? Ainda nós não conhecemos. Muitos ainda não conhecem, muitos não conseguem falar desse Jesus. Quando você conhece uma pessoa, você consegue falar desta pessoa. E quando um cristão não consegue falar de Jesus para outra pessoa, é sinal que ele ainda não conhece o Jesus que ele está servindo. Porque quando conhece, a gente consegue falar acerca daquela pessoa, a gente tem uma familiaridade com ele, aleluia, tem intimidade e consegue declarar, aleluia. Então, para isso, irmãos, a pessoa, para se tornar discípulo de Jesus, primeiro precisa crer no Evangelho, aleluia, crer no Evangelho. Mas a palavra diz: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aleluia. Mas naquele momento que Jesus faz a pergunta para aquela multidão: quem de vós dizem quem eu sou? A partir desse momento, a multidão começou a conhecer quem era aquele nazareno, aquele médico nazareno, que eles seguiam estrada afora. Aleluia. Jesus abriu ali uma porta, aleluia, uma porta. Quando ele perguntou, ele estava abrindo uma porta de conhecimento, de entendimento, para que alguém pudesse anunciar o Evangelho e declarar quem era aquele Jesus que estava ali no caminho, na estrada de Cesareia de Filipe. Aleluia. Então a multidão passa a seguir a Jesus de maneira diferente. Então, primeiro ponto: o discípulo precisa crer. Para se tornar um discípulo de Jesus, a pessoa precisa crer no Evangelho. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus.
E segundo ponto da mensagem: primeiro, precisa crer no Evangelho. Segundo, ele precisa profetizar. Ele precisa profetizar. Versículo de número 14, que diz assim: olha, aleluia, já estão profetizando, olha. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Aquela multidão, dá para entender aqui que mesmo eles não tendo o conhecimento de quem era aquele meigo nazareno que eles seguiam estrada fora, mas a multidão tinha uma sede de conhecê-lo. A multidão estava sedenta de saber quem realmente era aquele homem que operava sinais, maravilhas, e abria os olhos do cego, e levantava os paralíticos, e curava os leprosos, e ressuscitava os mortos. Aleluia! E expelia os demônios. Tinha uma curiosidade no coração daquela multidão. Podemos ver que uma vez Jesus fez um milagre e a multidão ficou dizendo assim: quem é este? Quem é este? Foi quando ele repreendeu o vento e o mar. Aí falaram assim: quem é este homem que até o vento e o mar ele manda e lhe obedece? Aleluia! Quem é este homem? Ah, se o mar pudesse falar, ah, se o mar pudesse fazer uma declaração de Jesus para aquele povo, o mar ia dizer assim: sabe por que eu lhe obedeço? Porque Ele é o meu Senhor. Ele manda no céu, manda na terra e manda no mar também. Aleluia! Se o vento pudesse falar, o vento dizia: Ele é o meu Senhor. Foi Ele quem me fez, e eu tenho que obedecê-lo. Por isso, quando Ele manda, eu obedeço. Oh, aleluia, aleluia. Profetizar. Você precisa, para ser discípulo de Jesus, você precisa crer no Evangelho, e você precisa profetizar. Aleluia. Aquela multidão faminta, sedenta de saber quem era Jesus, logo em seguida começa a ter um entendimento de quem era aquele meigo nazareno. A palavra, quando eu falo que eles começaram a acreditar em Jesus, acreditar é proclamar a palavra de Deus. Aquele que crê no Evangelho, ele proclama a palavra de Deus. Só consegue proclamar a palavra de Deus aquele que crê no Evangelho. Aleluia! Então ali estava a multidão começando a crer no Evangelho, porque no terceiro ponto, Jesus agora, como a multidão não conseguiu declarar quem era Jesus, quem era aquele meigo nazareno, mas a multidão tinha sede de saber. Quantas pessoas lá fora têm sede de conhecer esse Jesus que a igreja prega mais de perto? Você já parou para pensar, para imaginar quantas pessoas lá fora que
já ouviram e ouvem falar de Jesus, mas eles ainda não vieram para a presença de Jesus, não se tornaram discípulos de Jesus, porque ainda não conhecem Jesus mais de perto, mais detalhadamente, como Pedro detalhou quem era Jesus para aquela multidão. Nós vamos encontrar no versículo 15 e 16, que vai dizer assim: olha, disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu-lhe dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Oh, aleluia. Que pregação maravilhosa. Que pregação maravilhosa que Pedro trouxe para aquela multidão. Às vezes, irmãos, para pregar para uma pessoa que ainda não conhece Jesus, não precisa de ficar demorando na palavra para mostrar quem é Jesus. Se você tiver a sabedoria lá do alto, se você tiver a sabedoria lá de cima, se você tiver a sabedoria do Espírito Santo, basta poucas palavras para você declarar para o ímpio, para o pecador, quem é este Jesus que você serve. Pedro, tomando a palavra, com poucas palavras ele declarou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A multidão, parece que eu vejo, eu imagino eu ali no meio daquela multidão, e vendo agora o rosto daquela multidão, um olha para o outro, olha o outro para o outro, e agora começa a dizer: nós sabemos que ele tem um poder sobrenatural, que homem nenhum da terra, com sua vida de pecado, não pode fazer tantos sinais e prodígios como este meigo nazareno faz. Mas agora nós sabemos que ele não é uma pessoa qualquer, ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Aleluia! Oh, aleluia! Quantos nesta noite está sentindo a presença do Cristo, Filho do Deus vivo? Adore a presença dele mais forte, porque ele está aqui nesta noite. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então, o seguidor assume publicamente o ensinamento do mestre. Aquele que é discípulo, ele é seguidor. E o seguidor, como Pedro, agora ele assume publicamente o ensinamento do mestre. Aleluia! Lembrando, glória a Deus, que para ser discípulo de Jesus, para ser discípulo do mestre Jesus Cristo, nós temos que ter a coragem de declarar publicamente, confessá-lo publicamente. Ele mesmo diz em sua palavra: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei quando eu vier na glória de meu Pai. Então
Então, para ser discípulo, primeiro, precisamos crer no Evangelho. Segundo, precisamos profetizar quem é Jesus para nós. Terceiro, confessar a Jesus, como Pedro confessou: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. E quando Pedro confessa Jesus, Jesus olha para Pedro e Jesus vai dizer assim: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que tu revelou, mas você recebeu uma revelação quentinha do céu, diretamente do Espírito Santo. Você não falou pela carne e nem pelo sangue, você falou pelo Espírito de Deus. Aleluia! Irmãos, para falar de Jesus, temos que ter a unção do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Não adianta querer falar de Jesus se não tiver a autoridade do Espírito Santo, porque a palavra não vai fazer efeito. O que vai fazer efeito no coração do pecador é a autoridade da palavra que vai sair da sua boca. Eu creio que quando Pedro foi fazer aquela declaração, ele encheu os pulmões. Ele enche os pulmões e ele fala bem alto e aponta para Jesus e diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus achou excelente. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi sangue e carne que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus disse: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nós encontramos uma igreja aí que eu não quero falar o nome, aleluia, mas ela é apostólica romana, que eles falam que a igreja então foi fundada em Pedro, que Pedro era a pedra que Jesus declarou que ia edificar a igreja, e que a igreja foi edificada em Pedro. Mas quando nós levamos esta palavra para o original, aleluia, para o grego, o hebraico, o grego, nós vamos encontrar Jesus dizendo assim: Pois também eu te digo que tu és Petros, não é Pedro, tu és Petros. Aleluia, aleluia, tu és Petros. Sabe o que significa Petros? Pedro, tu és um fragmento de rocha, tu és um pedaço de uma rocha, tu és um fragmento, Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, aleluia, quando ele diz Petros, ele está falando de fragmento de rocha. Quer dizer, tu é uma pequena rocha, tu é um pedaço de uma rocha, tu é parte de uma rocha, de uma pedra. Mas sobre esta pedra, aí ele aponta para ele, para Jesus. Jesus aponta para si mesmo: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então uma igreja
igreja não está edificada em Pedro, nem em João, nem em Paulo. A igreja está edificada na pedra angular que é Jesus. Na pedra principal. Aquela que os edificadores rejeitaram, mas Deus colocou ela como coluna principal da igreja. É por isso que a igreja passa por luta, tribulação, angústia, dificuldade, mas a igreja está sempre aí de pé, vencendo, e vai continuar vencendo, porque ela não está edificada, não é no nome do reverendo Isaías, não é no nome de Pedro, e nem no nome de um homem qualquer, é no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, a rocha firme e inabalável. Aleluia. Então, só recapitulando aqui para a igreja entender, para ser discípulo de Jesus, primeiro precisamos crer no Evangelho. Quantos creem no Evangelho aqui? Amém. Segundo, precisamos profetizar as bênçãos de Deus em nossa vida. Profetizar que Jesus, Ele é para nós tudo que nós precisamos. Aleluia. Terceiro lugar, confessar a Jesus. Confessar a Jesus. E esta confissão, ela tem que ser publicamente. É no meio da multidão. É público. Para que a multidão veja que você está fazendo uma aliança com Ele. Quantos aqui já fizeram confissão publicamente do nome de Jesus? Se você ainda não fez, hoje é o dia. O Senhor Jesus diz assim na sua palavra, aleluia, na sua palavra assim, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Por que Ele disse hoje? Porque Jesus, Ele quer te salvar hoje. Você não sabe se amanhã você está aqui. Você não sabe se amanhã você... Então você quer confessar a Jesus? Você quer entrar no céu? Você quer subir no arrebatamento da igreja? Então hoje é o dia de você confessar Jesus como Salvador, diante das testemunhas presentes, dos anjos, da igreja, e diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que só Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem que haver uma confissão. Ninguém pode dizer eu sou crente se não confessa a Cristo publicamente. Eu me lembro que eu sou filho de pastor. Eu nasci em berço evangélico, mas quando eu completei 12 anos, que é a idade que a criança completa para começar a entrar na fase da adolescência, com 12 anos já é pré-adolescente, já começa a ter noção de si. Com 12 anos, tem pessoa que diz quem é filho de peixe é peixinho. Quem é filho de crente não é crentinho, não. Tem que confessar Jesus como Salvador. Quem é filho de pastor não é pastorzinho também, não. Tem que entrar na palavra e demonstrar para todos que ele tem uma chamada, apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem como se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
Então, Jesus Cristo, Ele nos chama o discípulo para fazer uma confissão pública, e Pedro fez: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando eu tinha 12 anos, então aconteceu que houve um batismo na igreja, no ministério. Todas as igrejas do ministério reuniu-se, e eram 330 congregações, e trouxeram todos os novos convertidos para batizar, e eu estava no meio. E ali, na hora do batismo, eu confessei a Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. E hoje já estou com 49 anos e eu nunca larguei este Jesus. Eu estou na presença dele e não tenho nenhum arrependimento, porque só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura, só Jesus batiza com o Espírito Santo, e é só Jesus que tem poder para perdoar pecado e arrebatar o homem para o céu. Aleluia! Então vemos aqui, em primeiro lugar, crer no Evangelho. Segundo, profetizar, que é acreditar e proclamar a palavra de Deus. Terceiro, professar a Jesus, fazer o seguidor assumir publicamente que ele é discípulo, assumindo os ensinamentos do mestre. Aleluia! Então vemos aqui, em quarto lugar, para ser um discípulo de Jesus, o quarto ponto é este: precisamos, olha para o meu microfone, precisamos ouvir. Ouvir o que, reverendo? A voz do Espírito Santo que fala. Aleluia! Então, para sermos discípulos de Jesus, precisamos então ouvir a voz do Espírito Santo. Existem duas vozes que falam nos nossos ouvidos, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Duas vozes. Uma é de Satanás, a outra voz é do Espírito Santo. O Espírito Santo diz assim: confessa Jesus hoje e adquire salvação, porque a qualquer momento as trombetas podem tocar, Jesus pode voltar. Mas a outra voz está dizendo: não, deixa para depois, espera mais um pouco, espera. E esta espera para depois pode custar a sua vida eterna no inferno, ao lado de Satanás e de todos aqueles que descerão ao inferno, porque não confessaram a Jesus como Salvador. Lembra daquela palavra que Jesus disse para aquele paralítico que desceram com ele pelo telhado? E Jesus olhou para ele e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. E a multidão começou a murmurar, a razoar, dizendo: quem é este para perdoar pecado? Senão Deus, só Deus pode perdoar. Quem é este? Mas Jesus vai dizer assim: olha, para que saibais, preste atenção nesta palavra, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra. Fala comigo: o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. É na terra, irmão. Jesus
Jesus só pode perdoar os teus pecados enquanto você estiver na terra. Você desceu à sepultura, não tem perdão de pecado para você mais não. É na terra, é com vida, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. A ti te digo, homem, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou, porque Jesus tem poder para perdoar pecado. Se você quiser aceitar Ele e confessar Ele como teu Salvador, nesta noite Ele te perdoa agora. Ele te perdoa agora. Ele te perdoa agora. Vai, calabassuia, oh, brinca, lavacira, aleluia. Aleluia! Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ele recebe muitas bênçãos que vêm imediato, automaticamente para ele. Primeiro, ele recebe o perdão dos pecados, e Jesus vai dizer para ele assim: olha, daqueles teus pecados antes cometidos, nunca mais eu lembrarei. Eu não vou pegar aqueles pecados passados para esfregar na tua cara, porque quem faz isso é Satanás. Ele pega tudo que o homem, quando você vê alguém, preste atenção, porque eu vou dizer uma coisa aqui, a profecia. Quando você encontrar com alguém e este alguém começar a puxar o seu passado e jogar na sua cara, pode saber que esta pessoa, ela está sendo usada por Satanás, porque Satanás é especialista em pegar o passado do homem e esfregar na cara dele, como ele fez com Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele teve a visão e o diabo apareceu na frente dele e foi fazendo uma lista dos pecados dele, dizendo: olha aí, Martinho, você não tem condições de herdar a salvação, você praticou isso, você fez isso, e isso, e isso, e isso, e vai acusando, e vai escrevendo, e escreveu naquela página todos os pecados de Martinho Lutero, o reformador. Jogou na cara de Martinho. Martinho Lutero disse: verdade, tudo isso eu fiz. Todos esses pecados que você escreveu aí, Satanás, é verdade. Tudo isso eu pratiquei. Só que ainda faltou uma coisa que você esqueceu de escrever. E o diabo ficou doido. O que foi? Não, o que foi que eu esqueci? Não esqueci de nada, esqueceu sim. Me dá essa caneta aqui, Satanás. E ele pega a caneta e escreve: você esqueceu de escrever aqui no rodapé, mas o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, já me purificou de todo o pecado. Porque está escrito em 1 João capítulo 1 versículo 7: porém, se andarmos na luz, como Jesus na luz está, mantemos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Glória a Deus! Não é de alguns, é de todos. Aleluia! E Jesus usa a boca do profeta para dizer: e dos seus pecados antes cometidos eu não me lembrarei jamais. E ainda fala: eu lancei os teus pecados nas profundezas do mar do esquecimento. Quando você confessa a Jesus como Salvador, confissão pública, e converte a Ele,
além de Ele perdoar os seus pecados, não lembrar mais dos seus pecados, Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento. E existe, isso aqui é só uma conjectura, eu não posso afirmar como doutrina. Existe no planeta Terra, em um oceano aí, que agora eu não me lembro, um lugar por nome Triângulo das Bermudas. Quem sabe o nome desse oceano? É Pacífico? Pacífico? Ah lá. Oceano Pacífico, existe um lugar por nome Triângulo das Bermudas. Ninguém pode passar por lá. É proibido passar lá. Eu imagino que Jesus pegou todos os nossos pecados e jogou lá nas profundezas do Oceano Pacífico, no Triângulo das Bermudas, e colocou uma placa lá: é proibido pescar. Satanás não pode ir lá pescar o seu pecado para vir esfregar na sua cara, porque Jesus, Ele jogou os seus pecados na profundeza do mar. Aleluia, lá que eles estão. Não tem condições desses pecados sair de lá. São bênçãos que você recebe quando você aceita Jesus. Outra bênção: você tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque estes não provarão a segunda morte. Já passaram da morte para a vida. Aleluia! Outra bênção que é recebida: Jesus te transforma de um velho homem a um novo homem, a nova criatura e um discípulo para servir a Jesus. Aleluia, discípulo de Jesus. Então estamos aqui no quarto, ouvir o Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo. Você que quer ser discípulo de Jesus, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, que fala forte no teu ouvido e no teu coração, dizendo: você está demorando muito a confessar a Jesus diante das testemunhas. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo hoje. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração, como fez os vossos pais no deserto. Mas hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. É hoje que Jesus te chama. É hoje que Jesus quer te salvar. É hoje que Jesus quer te perdoar. É hoje que Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida. É hoje que Jesus quer te dar um banho do sangue dele e te purificar e te lavar, para você ficar limpo para entrar na cidade santa pelas portas. Porque está escrito em Apocalipse: lá não vai entrar nada que contamina a cidade e que cometa abominação e mentira, mas somente aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e terão o direito de entrar na cidade. Aleluia! Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Só quem consegue
A igreja está te adorando. Glória. Eu sei. Já tem pessoas aí que o Espírito Santo está falando na mente desta pessoa. Você precisa confessar a Jesus hoje. Não deixa para amanhã, é hoje. É hoje. Adore. Glória a Deus. Aplaude dando glória a Deus. É hoje. É hoje. É hoje que Jesus te chama. Você está me esperando. O momento certo. Jesus está dizendo: é hoje. É hoje. Você não pode sair daqui da presença de Jesus sem levar Ele no teu coração, confessando Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Hoje é um dia aceitável. Aleluia. Ouve a voz do Espírito Santo que está te falando aí agora. Será que você tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo que te fala aí agora? Oh, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Quinto ponto. Glória a Deus. Em quinto lugar. Aleluia. Mas as horas já se avoaram. Aleluia. Eu tenho quantos minutos? Amém. Glória a Deus. Confessar a Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo. Quinto ponto. Primeiro eu quero ler um versículo aqui, olha. O Espírito Santo fala com quem está com Jesus. João 14, versículo de número 26. João 14, versículo 26. O Espírito Santo fala com quem está com Jesus. Fala comigo. O Espírito Santo fala com quem está com Jesus. Então, João 14 e o versículo de número 26 vai dizer assim: olha, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Diga glória a Deus. Eu vou repetir porque vale a pena. Mas aquele Consolador, quem é Ele? O Espírito Santo. Quem é Ele? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Em quinto lugar, precisamos, para ser discípulo de Jesus, temos que ter firmeza. Firmeza. Versículo 18 de onde nós lemos aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Adore a presença do Senhor.
o diabo. Nós não podemos ser presa fácil. Nós temos que resistir. Resista o diabo e ele fugirá de vós. O diabo aparece na vida do crente que está tentando ser um discípulo de várias maneiras. Não pensa você que o diabo vai aparecer para você como o diabo. Não! Ele não vai aparecer para você na fisionomia de diabo, não. Até porque a Bíblia diz que ele até se transforma. Ele tem capacidade de se transformar em anjo de luz. Se for possível, engana até os escolhidos. Mas Satanás, preste atenção, porque isso aqui é profecia, é revelação. Satanás não vai aparecer para você com chifre, com cara pintada de vermelho e de rabo, não. Satanás ele vai vir sutil, com sapatinho de algodão. Ele vai aparecer para você colocando um impedimento na sua vida, para quando chegar no horário do culto você não vir. Imagina se você não estivesse aqui hoje. Você estaria ouvindo estas palavras que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração? Você perderia esta palavra, e eu tenho certeza que nunca mais esta palavra se repetiria. Esta aqui, nunca mais. Porque Jesus ele tem outra para depois, mas essa aqui é única. É única. Ele coloca impedimento no seu caminho, na sua vida, na hora que você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Vai para a igreja hoje. E ele diz: não vai não, porque você está super arrebentado, cansado, exausto. Mas é nesse dia que Jesus preparou uma bênção para você. Ele coloca doença. Eu vou dizer uma coisa que o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus já me falou há muito tempo e continua falando, que 90% das enfermidades que acontecem no meio dos cristãos é obra de Satanás. São enfermidade espiritual. É por isso que unge e não é curado. É por isso que ora, a enfermidade não vai embora. Porque a Bíblia tem que se cumprir, irmão. Está na Bíblia. Está alguém enfermo, doente, chama os presbíteros da igreja, e eles